Olá, advogado de imigração Marco Moraes, falando aqui diretamente de Miami, na Flórida. E o motivo deste vídeo é para a gente falar de um assunto muito importante e que vem causando muita preocupação, tirando o sono de muitas pessoas que estão nos Estados Unidos com um processo aí, principalmente de Employment Base, né, os EBs, e que tiveram as suas aplicações de ajustamento de status, o I-485, negados, tá? Então nós vamos falar disso porque está tendo consequências muito sérias. Me parece estar acontecendo uma tendência só essa semana. Eu já falei com 4 pessoas que tiveram as negativas de ajustamento de status, mesmo às vezes tendo um I-140 aprovado, tá? Seja de EB1, seja de EB2, e que o governo americano estaria emitindo logo na sequência uma notícia de comparecimento à Corte de Imigração, colocando essas pessoas já em um procedimento formal de remoção dos Estados Unidos, a NTA, Notice to Appear. É como se fosse a denúncia, né, o documento de denúncia que o governo americano está iniciando um processo de deportação contra aquela pessoa e já agendando uma data para essa pessoa poder comparecer a uma corte de imigração. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marco Moraes, sou advogado de imigração licenciado no estado da Flórida e também na capital federal dos Estados Unidos. Eu sou o único brasileiro americano, advogado nos Estados Unidos, a ter trabalhado nas 3 maiores agências de imigração do governo federal dos Estados Unidos. Eu fui um policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami, a polícia de fronteira, quando você chega aqui nos Estados Unidos. Eu fui também um oficial de imigração do USCIS e também fui um oficial de asilo político e refugiados dessa mesma agência. Eu também fui um promotor de imigração do ICE nas cortes federais em processos de remoção dos Estados Unidos. Hoje tenho meu escritório de imigração aqui em Miami, na Brickell, na Flórida, em Miami, onde eu represento meus clientes que queiram imigrar legalmente para os Estados Unidos. Então, atenção, se você se encontra em uma situação similar, tá, onde você teve o seu I-485 negado e você não tem mais um status de não imigrante válido, você não tem mais um status de turista, você não tem mais um status de estudante, ou de L1, ou de H1B, e você estava apenas pendurado em um 485 ali, protocolado, e por algum momento você teve o seu I-140 negado, e esse 485 em algum momento ele iria cair. E esse momento, se ele chegou, e eu tenho visto muitos casos aí recentemente, essa semana principalmente, eu vi 4 casos só nessa semana, consultas que fizeram comigo aqui, de pessoas, e todos na região de Orlando, tá? Onde, depois da negativa do ajustamento de status, o governo americano, o USCIS, já emitindo uma Notice to Appear, uma notícia de comparecimento à Corte de Imigração, onde o governo americano está formalmente ali iniciando o processo de deportação contra essa pessoa. E isso tem implicações seríssimas aí para o futuro imigratório de uma pessoa, tá? Então, isso tem acontecido, eu tenho visto aí, principalmente aí que eu vi foi o Field Office de Orlando emitindo essas notícias de comparecimento, tá? Principalmente em casos que foram negados recentemente, porque às vezes a pessoa teve um caso de ajustamento de status negado há pouco mais tempo e a gente não tem visto tanto isso, mas os casos mais recentes a gente tem reparado que o governo americano já está fazendo isso. Caso negado, já está emitindo uma notícia de comparecimento à Corte de Imigração. Geralmente, espera-se ali o período de 33 dias, que muita gente acha, eu tenho 33 dias para sair do país, né, depois de uma negativa. E não é. Esse período de 33 dias, 30 ou 33 dias, é para você dar entrada com uma apelação, né, ou com uma
uma motion to reopen ou uma motion to reconsider, um pedido para reabertura ou reconsideração do caso. Né? Mas a partir do momento que seu ajuste de status é negado, você começa a computar tempo de presença ilegal nos Estados Unidos se você não tiver mais um status imigratório válido. Tá? E de status imigratório válido, eu estou falando de status de não imigrante, seja ele de turista, de estudante, O1, L1, H1B e por aí vai. E2, se você não tiver isso, você começa a computar tempo de presença ilegal naquele instante. E isso é um assunto que eu venho falando há muito tempo, né? De que em processos de employment base, os EBs, né? O EB1, o EB2, EB2NW, EB3, em processos de EBs, se você protocolou o seu I-140 junto com ajuste de status e você não manteve um status de não imigrante, né, uma rede de proteções para te amparar a todo momento, se a sua petição I-140 for negada, tá, mais cedo ou mais tarde o seu ajuste de status vai cair. E não adianta você protocolar um segundo, ou um terceiro, ou um quarto I-140, e esse I-140 depois ser aprovado, que você não vai conseguir ajustar mais o seu status com base no employment based. Então, isso gera uma negativa de um I-485, uma negativa de uma aplicação de ajuste de status e, consequentemente, principalmente a partir de agora, estão emitindo notícia de comparecimento a uma corte de imigração. E isso já saiu um memorando, né, um comunicado do governo desde fevereiro desse ano, em que, em casos de negativas, o governo iria começar a implementar essa filosofia de emitir a notícia de comparecimento à corte de imigração. Isso agora tira a jurisdição do USCIS, e agora quem é responsável pelo seu caso é uma corte de imigração, é um juiz de imigração. Então, muito cuidado. Eu tenho reparado isso muito ali na região de Orlando, porque os casos de ajustamento de status que foram negados pelo Field Office de Orlando, eles estão esperando para ver se a pessoa iria protocolar uma motion to reopen dentro do prazo de 30 a 33 dias. E mesmo que protocole, se não tiver fundamento, eles vão negar rápido essa motion to reopen, esse pedido de reconsideração, se ele não tiver uma base jurídica válida, e vão emitir uma NTA, um Notice to Appear, logo em seguida. Então, só essa semana foram 4 casos, e todos os 4 casos na região de Orlando. Então, é bom que as pessoas que estejam nessa situação, tá? Que se consulte com um advogado, ouça uma segunda opinião aí, para tentar entender melhor se você tem risco disso acontecer no seu caso, principalmente se você está na situação que eu mencionei. Entrou aqui nos Estados Unidos, protocolou um I-140 junto com o ajuste de status, não manteve um status de não imigrante válido aí, te falaram que podia, por exemplo, não deveria se preocupar porque era só protocolar que estaria tudo resolvido, e não é bem assim. Isso aí é um assunto que eu já venho falando dele aí há anos, né? E aí aparece, consegui aqui uma aprovação, e agora isso está virando o jogo aí, e agora o governo está muito incisivo em cima disso aí, tá? Então, se você está numa situação similar, onde tem um I-140, o I-140 foi negado, mesmo que um segundo foi aprovado, em algum momento esse ajuste de status pode cair. E a partir desse momento o governo, se quiser, e pelo visto está querendo, emitir uma notícia de remoção, uma notícia de comparecimento a uma corte de imigração para um processo de remoção. Tá bom? Então, consulte com um advogado licenciado, experiente em imigração, para saber da sua situação. Boa sorte!